obrigado, senhor presidente Wanderley Homer, a quem saudamos nesta tarde, extensivos também aos demais jogadores, doutora Bárbara, doutor Hélio, doutor Ivorim, doutor Góes, doutor Wilson, doutor Sérgio, que deve estar se encaminhando já, e também doutor André Bertual, desculpa, representante do Ministério Público, e em especial também aos advogados aqui presentes, e o senhor prefeito Antônio Paulo Remorra, que se faz presente. Não vou tomar mais do que alguns minutos, bem verdade, em razão da simplicidade do fato, que na verdade não demanda nenhuma construção jurídica mais complexa, mas tão somente a análise dos fatos, ou na verdade da inexistência de fatos, do que deixou de acontecer lá em Antônio Carlos. Pontualmente, excelências, não houve nenhum fornecimento de bebida ou alimentação pelos recorridos que aqui se fazem presente, muito menos em troca de voto, como alegam os recorrentes. Para contextualizar Vossa Excelência com relação às características do município, Antônio Carlos é um município aqui vizinho da Grande Florianópolis, com 6.562 eleitores, que tem sempre uma campanha modesta, que tiveram suas contas aprovadas, aquela campanha antiga de casa em casa, que vai justamente onde a população está. Um município de colonização alemã, pessoas sérias, trabalhadores da agricultura, e que jamais iriam trocar o seu voto por um prato de comida ou um copo de bebida, como se alega. As eleições sempre foram concorridas. Eleições anteriores, aqui se discute, diferença de votação de 65 votos, 188, 190, 300 votos, então percentuais bastante diminutos em razão da característica da população que é extremamente polarizada. Tem os nós e os outros, ficou bem claro, inclusive, no próprio depoimento. Naquele município, cada família tem o seu time de futebol, a sua religião e também o seu partido político, que isso ficou bem claro dos depoimentos que constam dos autos. E é nesse município que o acórdão que vai aqui ser produzido vai produzir efeitos. Um município em que há mais de 20 anos, pelas 5 eleições anteriores, hoje os recorridos administraram o município e que na última eleição os recorrentes foram vencedores nas urnas e que agora acabam tendo que prestar as explicações aqui à Justiça Eleitoral, mas estão certos da procedência das suas condutas. Feito esse particular, aproveito essa oportunidade para rebater pontualmente o parecer do Ministério Público aqui do TRE, em razão de 2 tópicos bastante específicos, que ficou claro no parecer do Ministério Público que cada um dos presentes pelos depoimentos pagava o seu. Foi frisado que não havia prova de que os recorridos pagavam pela qualquer beneficiamento a terceiros. E data máxima vênia em eventos, como foi dito pelo advogado que nos antecedeu, com 150 pessoas ou quantidade inferior a isso, se houvesse qualquer conduta ilegal, se teria uma foto, uma filmagem ou um mínimo depoimento, qualquer indício sobre essa situação que não consta em nenhum momento dos autos. Todas as fotos que constam dos autos foram extraídas do próprio Facebook da campanha dos recorridos, e que não há nenhuma postagem nas mais de 70 páginas agradecendo pelo evento, dizendo que a alimentação estava boa, que não pagaram, nada do gênero. Então não há nenhuma prova material com relação a isso e sequer testemunhal que comprove que houve qualquer pagamento pelos recorridos. Tanto que a notícia crime que antecedeu a presente AIME não foi recebida e foi arquivada já pelo juiz de Biguaçu, que ficou claro no parecer do Ministério Público, inclusive solicitou arquivamento, e na própria sentença, de que não haviam provas suficientes. E peço vênia para Vossa Excelência para ler a decisão lá da notícia crime. Pela inexistência da menor prova nos autos de que as reuniões foram financiadas quanto aos ágapes pelos representados. E da mesma forma foi a sentença que se tenta desconstituir, da AIME, da lavra da comarca de Biguaçu, e que foi expressa em dizer que as provas carreadas aos autos, em especial as fotos das reuniões, tenham-nas como insuficientes para atingirem o desiderato da autora. Continuando, a prova oral colhida, não houve a narrativa de fato concreto a revelar, com segurança, a materialização da ilicitude a eles atribuída. A propósito, os relatos têm por supedâneo meras ilações e conjecturas. E conclui a sentença. Entendo pela ausência de prova robusta e contundente acerca da alegada prática de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio, de modo que não pode incidir a pena de cassação dos mandatos. Portanto, Excelência, tendo sido esses fatos analisados por 2 vezes na comarca de Biguaçu e por 2 vezes reconhecida a carência de prova anemia probatória, insiste na manutenção dos seus próprios termos. No mesmo sentido, não houve por parte dos
aqui recorrentes, a menor produção de prova com relação à existência da aquisição e fornecimento de alimentação e bebida aos recorridos. Como já dito, pelas facilidades da tecnologia dos dias atuais, uma foto, uma filmagem ou até um depoimento seria coisa fácil de se produzir caso efetivamente acontecesse tais situações. Até hoje, excelências, todas as quartas e sextas-feiras continuam esses eventos lá no município de Antônio Carlos, no Bar do Silvestre, no Bar do Fritz e outros pela região, que é uma atividade local. E nesses eventos, na época política, existem os eventos de um partido e de outro. Todas as fotografias dos estabelecimentos que constam dos autos também foram realizados eventos das partes ora recorrentes. Com relação aos gastos, excelentes, há de se destacar ainda também a possibilidade de que cada um dos depoentes tenham realizado as suas despesas, como dito, ora por vaquinha ou por pagamento individual, mas não teve nenhum depoimento que diga que viu o depoente pagar ou que tenha sido beneficiado em razão disso. Em especial porque numa campanha com um município pequeno como Antônio Carlos, os momentos que permanecia em estabelecimentos assim eram poucos minutos. Se chega ao estabelecimento, faz a campanha no que fala com as pessoas com quem a abordagem tem que ser feita, e em continuidade tem outros acontecimentos no município que precisam ser feitos, que é uma campanha de rua. Um município que não tem televisão, horário político numa rádio comunitária com baixa intensidade, não tem um veículo de publicidade local que não tenha periodicidade menor do que mensal, então fica extremamente dificultosa e personalizada a campanha como foi feita pelos recorrentes. Para encerrar esse tópico com relação a fornecimento de alimentação e bebida, pede-se venha para ler o julgado da representação 1443, que diz: na hipótese dos autos foram convidados, em sua maioria, eleitores de classe média alta, que dificilmente iriam vender o voto em troca de jantar em restaurante. O que se tem aí é um comício em local fechado, acompanhado de jantar, não podendo se falar em compra de votos. E para agravar ainda mais a situação, a grande maioria das pessoas que lá compareciam eram pessoas já simpatizantes, já filiadas ao partido. Não se tinha possibilidade nem a intenção de converter votos naquele estabelecimento, mas sim de conversar com aqueles que são justamente a massa da campanha, a população que acaba convertendo os votos. E com relação à veiculação da mídia, faço o primeiro destaque de que a mídia que foi veiculada e foi tratada na representação anterior, que foi julgada pelo Dr. Góes, falava que o candidato ora recorrente iria ser cassado, enquanto que a mídia veiculada ao final da campanha dizia que o adversário havia sido condenado pelo Tribunal de Contas. São conteúdos diferentes e que caberia à época, pelo procurador que à época assistia os recorridos, não o doutor que hoje faz essa atividade, caberia então representar propaganda negativa e tomar as medidas naquela oportunidade. Não agora numa AIME, uma situação que já ocorreu no decorrer da campanha. Dito isso, excelência, o que se pede é a manutenção da sentença, como já dito reiteradas vezes, pela inexistência de qualquer prova com relação ao fornecimento de alimentação, bebidas com intenção de captação ilícita de sufrágio. Obrigado, doutor.